Olá, estamos na lição 13, esse é o vídeo 2 relativo à lição 13, é o nosso Boost 2, estamos vendo algumas coisinhas para melhorar o nosso vocabulário e a nossa pronúncia. Então, estávamos vendo os números, vimos from 0 up to 9 and from 10 up to 19. Ok? Antes desse quadro aqui, eu vou passar direto para os números de 20 a 99. Vamos ver então. 20, 21. E aí segue, né? 22 e assim por diante. 30, 31 e assim por diante. 40, 41. 50, 51. 60, 61. 70, 71. 80, 81, 90, 91 e assim por diante, né? O 100, 100 ou 100. E 101, 101 ou 101. Às vezes você pode dizer o and ou não. Quando tem a possibilidade, você pode não usar. Aí, só a título de exemplo aqui, né? Porque aí você vai seguir o que vem depois, né? Como em português, você tem 47, número 47. Aí 100 mais 47 é 147. Em inglês a lógica é a mesma, então não tem sentido eu colocar número por número aqui, né? É simplesmente vocês entenderem como funciona a lógica. Então, só a título de exemplo, eu coloquei aqui o 147. 147, ok? Depois, 200, 200, 201, 201. Depois, 300, e assim por diante, né? E segue. 400, 500, 600, 700, os 700, 800, 800, 900, e aí o 1000. 1000, 1001, 1001 ou 1001. E aí, de novo, é a mesma lógica, só vai acrescentando o número que vem depois. Então, a título de exemplo, eu coloquei o 1890. 1890. Né? Porque é o 1000, 1000. 800, 890. 90. Segue a mesma lógica do português, não é difícil, né? 2000. 2, e aqui é o milhar, né? Então, 2000. 2000. 10,000. E aí, ó, 900 mil. 900,000. Fácil, né? Milhão, 1 million. Bilhão, 1 billion. E trilhão, 1 trillion. E esse símbolozinho aqui, como você sabe, é o símbolo do infinito. Como você sabe, esses números aqui são os números cardinais. Depois nós vamos ver os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro. Mas antes, eu quero dar umas dicas aqui sobre outras coisas. Em inglês, a gente não indica a idade com o verbo ter, né? Em português, a gente diz eu tenho 38 anos. Em inglês, se indica a idade com o verbo to be, com o verbo ser. Então, a gente diz assim, I am 38 years old, que literalmente quer dizer eu sou 38 anos velho. Eu sou 38 anos velho. Isso seria uma tradução literal. Mas é claro que a gente adapta sempre essa tradução para eu tenho 38 anos. Outra dica, é muito comum os nativos dizerem os anos dividindo eles em duas partes, né? É claro que a gente sempre acaba, a gente dificilmente só se está numa aula de história ou num documentário na TV que vai aparecer anos 750. Né? Geralmente a gente fala, eu nasci em 1982, 1983. Então a gente sempre divide, os nativos sempre dividem o ano em duas partes. Né? Então, por exemplo, eu nasci em 1982. Então você pode dizer a forma completa, que ninguém fala, que seria I was born, também a expressão para eu nasci, né?
eu fui nascido. I was born in 1982. Seria a forma completa. Mas ninguém fala assim, eles vão falar assim como se a gente falasse, eu nasci em 1982. Então eles falam, I was born in 1982, sempre dividindo ao meio. E outra coisa que eles têm o costume de fazer, que às vezes pode gerar uma confusão, é que eles costumam dizer os milhares cheios usando centenas. Isso é um pouco confuso. Então, por exemplo, se você tem esse número aqui, né, que é um 1900, em vez de eles dizerem 1900, é como se nós falássemos 1900. A gente não fala, né, mas para eles isso funciona. Então, eles falariam, por exemplo, 1900. Seria ao pé da letra 1900 para nós. 7.200. 7.200. É como se eles falassem 7.200. 7.200. Então, isso você vai ouvir bastante. Mas isso só vale, claro, para números cheios, né? 1900, 1800, 2000, 3000, 4000, 4.500, 7.000, 7.100, 7.200. Tem que ser ali os últimos números sempre 00. Ok? Vamos deixar o resto para o próximo vídeo.